Olá, aventureiros e aventureiras! Você já deve ter ouvido falar alguma vez em RPG de mesa. Talvez seja uma referência de uma série, de um filme ou uma conversa entre os amigos. Hoje nós vamos te explicar o que é esse tal de RPG de mesa e começamos a te explicar também como jogar ele. Bora lá? A primeira coisa que nós precisamos entender é o que é a sigla. RPG vem de Role Play Game, ou jogo de interpretação de personagens. Tá bom, Cauê, então eu tenho que interpretar um personagem, é tipo quase que um teatro. Bem, é basicamente isso, mas nós vamos tentar melhorar um pouquinho essa definição. RPG é um jogo de interpretação de personagens, no qual os jogadores interpretam protagonistas de uma história criada por um dos jogadores especificamente, chamado de narrador ou narradora, e todos eles são pautados por regras. Tá bom, já melhorou. Agora eu sei que então eu interpreto um personagem que vai jogar a história de um dos meus amigos ali que vai criar essa história, e eu tenho que ter algumas regras para esse jogo. É uma boa definição. Para jogar RPG, você vai precisar de 4 coisas especificamente. A primeira delas é, obviamente, os jogadores. Embora seja meio óbvio, é uma das maiores complicações de encontrar pessoas que você consiga jogar e se sentir confortável nesse jogo, porque é um jogo que você pode ter um pouquinho de vergonha de interpretar um personagem ou não. Então, escolha pessoas que você se sinta bem e confortável. A segunda coisa são um conjunto de regras, também chamados de sistemas. Aqui nós podemos ver alguns sistemas de RPG. Tá, então o que são esses sistemas? Eles são as regras que todos têm que respeitar para jogar o mesmo universo. Então vamos pensar assim, se eu pensar em alguma coisa muito viajona, o mestre ou a mestra, também chamado de narrador ou narradora, vai olhar para mim e vai falar, acho que essa ideia não pode. Eis então que vocês finalmente encontram o boss final. Depois de vários monstros derrotados, vocês encontram ele na masmorra que abriga uma grande mal. O que vocês fazem? Eu quero lançar raio laser pelos olhos, né, pra matar a criatura, porque é de imaginação o jogo, né? Eu lanço raio laser e eu mato a criatura com os olhos. Não rola. Ou seja, as regras são o que pautam basicamente o universo que você está criando. Além disso, ela também pode servir como uma espécie de gênero de filme. Sabe quando você conhece um filme de terror, um filme de suspense ou um filme de fantasia medieval? Então, aqui também não é tão diferente assim. Por exemplo, nós temos Dungeons & Dragons, que é um jogo de uma fantasia medieval, normalmente, mas pode ser adaptado para outras coisas. Isso te ajuda a ambientar o seu universo. Então aqui vão ter armaduras, que são coisas medievais, vão ter montarias e coisas assim. Já esse outro cara aqui vem de uma pegada mais de super-herói, mutantes e malfeitores. Então ele vai te dar poderes, habilidades, problemas e situações que você encontraria num filme de super-herói, por exemplo. Então, além do conjunto de regras, ele te ajuda a entender um pouco mais sobre esse universo que você está criando, beleza? Item 3. Você também vai precisar de fichas. O que são fichas, Cauê? Bem, são essas coisinhas aqui. Essa aqui tem 2 páginas só, mas normalmente pode ter até 3. Elas são o link entre o seu personagem e as regras. Vamos supor, você criou seu personagem ali, mas como saber o que ele pode e o que ele não pode fazer? Como saber se ele é forte o suficiente para levantar uma pedra ou se ele é inteligente o suficiente para conseguir enganar um guarda? Bem, aqui vão ter as informações necessárias para você conseguir entender se o seu personagem pode ou não fazer uma ação. Todo o sistema te explica como fazer essa ficha para você não ter que ficar olhando o sistema toda hora. Então é basicamente uma mini regrinha do que você pode ou não fazer, baseando-se na escolha do seu personagem. E por último, mas não menos importante, temos o mestre ou a mestra, ou narrador ou narradora, ou Dungeon Master, que é basicamente a pessoa que vai contar essa história. Lembra que a gente comentou que são jogos de interpretação de personagens, que um dos jogadores cria uma história e os outros jogam como protagonistas dessa história? Então, a história na verdade é criada meio que junto, com base nas ações dos próprios jogadores. Mas toda a ambientação, os NPCs, os desafios para desenvolver a história dos personagens são definidos pelos narradores ou narradoras.
Além disso, eles também são responsáveis para verificar se a regra está sendo cumprida, se você anotou tudo certinho na ficha ou não, e se toda a história está acontecendo conforme todos se divirtam. Então é uma espécie de mediador, fiscal das regras e o próprio narrador da história também. É uma função que normalmente dá muito trabalho e poucas pessoas gostam, mas eu particularmente acho uma das coisas mais legais de D&D e de outros RPGs, na verdade. Ok, agora você tem uma boa noção sobre o que é esse universo de RPG. Tá, mas como é que eu jogo então, Cauê? Bem, para jogar eu teria que explicar todo aquele conjunto de regras de cada sistema. O que nós vamos fazer? Nós vamos escolher um sistema para aprender e eu vou te explicando regra por regra. E depois disso vai ficar mais fácil de você conseguir entender outras regras que você for jogar. Não vou explicar tudo nesse vídeo, porque senão ficaria um vídeo enorme de mais de 2 horas provavelmente e vai ficar muito cansativo. Então nós vamos fazer uma série aqui no canal explicando como jogar RPG, mais especificamente Dungeons & Dragons 5ª edição. Então se você está animado, se você gostou disso e tudo mais e quer ver mais a gente aqui, curte, compartilha, comenta, siga em nossas outras redes sociais, talvez você me conheça de lá. E é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado e até a próxima!